Você tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. No dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortes por coronavírus em 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar da cloroquina e fez essa piada numa live. Em março, o Ministério da Saúde autorizou a prescrição do medicamento para pacientes graves de Covid-19, mas Bolsonaro defendia a liberação também para quem tem sintomas leves da doença, mesmo sem comprovação científica de sua eficácia. Não é o meu entendimento, que eu não sou médico, tá? Mas o entendimento de muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início, apesar de saberem que não tem uma confirmação científica da sua eficácia. A insistência do presidente em ampliar o uso da cloroquina foi um dos fatores que levaram à queda de 2 ministros da Saúde em meio à pandemia em menos de um mês. Os médicos Luiz Henrique Mandetta... O que a gente só alerta é que esse medicamento não é inócuo. Ele não é um remédio que a gente fale assim, isso não tem problema nenhum. E Nelson Teich. A vida é feita de escolhas, e eu hoje escolhi sair. Com um militar ocupando interinamente a pasta, o Ministério da Saúde finalmente publicou o protocolo que libera a cloroquina para todos os estágios da Covid. O Ministério hoje ainda está sem titular. O protocolo assinado pelo ministro interino, Eduardo Pazuello, define diferentes doses do medicamento de acordo com o estado dos pacientes e não tem assinaturas de responsáveis técnicos. A decisão do governo foi criticada por médicos e especialistas que não concordam com o uso da cloroquina sem a comprovação científica. Pelo menos 2 estudos realizados nos Estados Unidos com quase 3.000 pacientes mostraram que não há evidências de que a cloroquina ajude no tratamento da Covid-19. Mesmo assim, o presidente americano Donald Trump também defende seu uso. Ele disse, inclusive, que está tomando o medicamento preventivamente, o que contraria as orientações do FDA, a agência que regula os medicamentos por lá. I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. Como a comunidade médica recebe esse novo protocolo do Ministério da Saúde brasileiro? Quais os possíveis efeitos colaterais para os pacientes? E nos Estados Unidos, quais são as regras para o uso da cloroquina? Será que existe alguma chance de direcionamento político desse protocolo por lá? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Mourão, os dois em home office. E nesse episódio, a gente conversa com o infectologista Alexandre Cunha, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Distrito Federal, e com o colunista Guga Chakra, direto de Nova York. Fique com a gente. Dr. Alexandre Cunha, conforme o próprio presidente Jair Bolsonaro já havia antecipado, nessa quarta-feira o Ministério da Saúde fez um novo protocolo de uso da hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19. O que isso muda para os pacientes? Então, é até algo espantoso, porque quanto mais literatura vem sendo acumulada que mostra que não há benefício no uso da hidroxicloroquina, a gente lança um protocolo para ampliar esse uso. Na realidade, eu acho que isso não muda nada para os pacientes, não melhora o combate à Covid-19, muito pelo contrário, porque eu acho que a gente tem uma mudança de foco bem equivocada. Quando se lança um protocolo desse, acaba se instituindo nos pacientes uma falsa esperança de que uma droga pode resolver o problema, e isso faz com que a gente se preocupe menos com as coisas importantes, que são o distanciamento social, a preparação das UTIs, aquisição de insumo, testagem em massa. Cloroquina e hidroxicloroquina definitivamente não vão alterar o cenário que a gente tem de piora da Covid-19 no país. Agora, o senhor acredita numa adesão dos médicos a esse medicamento? Porque o próprio protocolo diz que depende do médico receitar e o paciente também tem que assinar um termo de que entende ali os riscos associados ao uso da cloroquina, né? O senhor acha que na prática vai mudar alguma coisa na ponta? Infelizmente, eu acredito que sim, que deve aumentar um pouco a adesão. O que acontece com a cloroquina e hidroxicloroquina é porque nos momentos de desespero, e pandemias causam isso, as pessoas acabam se pegando a qualquer esperança que lhes
lhes é oferecida. Quando você tem um protocolo governamental que sugere que a medicação pode ser útil, está disponível, o médico da ponta acaba se apegando a essa informação. E ainda na era das redes sociais, a gente tem muita informação de relatos individuais de que uma pessoa ou outra acabou utilizando a medicação e foi bem sucedido. Então eu acho que a gente deve assistir um aumento na prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina, muito por causa dessa propaganda que é feita em redes sociais, mas a gente sabe que isso não dá certo. Se a gente pegar como exemplo histórico já, a Espanha, que é um país que extensamente usou hidroxicloroquina, teve índices de letalidade muito ruins. Então a gente sabe que o uso de hidroxicloroquina não melhorou em locais específicos, como está se alardeando agora aqui no Piauí, resolveu os problemas. Isso não é verdade. Manaus, a gente teve grande uso de cloroquina e hidroxicloroquina e todo mundo sabe o desastre que aconteceu em Manaus. Segundo o Ministério da Saúde, os casos leves de Covid-19, como que o senhor teve? O senhor agora está em casa conversando conosco justamente porque se recupera da Covid-19 e não utilizou a hidroxicloroquina. Mas uns casos leves como esse, a pessoa vai poder usar. Ocorre que essa pessoa nunca, via de regra, estará hospitalizada, já que o caso é leve. O quanto isso torna, no caso, o remédio algo que talvez seja mais arriscado do que a própria doença. Esse é um ponto bastante importante e criticável na nota. Já tem bastante estudo mostrando que para os casos graves não ajuda em nada, e agora a propaganda é que para os casos leves seria útil. Acontece, como você mesmo falou, nos casos leves, esses pacientes, 99% evoluirão bem sem qualquer medicação. Eu tive Covid semana passada, tomei dipirona, e eu não posso falar que eu melhorei por conta do uso de dipirona. Isso é um absurdo. Assim, melhorei porque 99% das pessoas melhoram sem medicamentos. Esses pacientes que melhorariam sem o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina em 99% dos casos não estarão sendo monitorados. E um dos efeitos colaterais que a cloroquina e hidroxicloroquina podem causar é a arritmia cardíaca. Existe uma corrente de médicos que defende que esses efeitos são muito raros. Essas medicações são usadas para lúpus e artrite reumatoide por muitos anos e não se vê arritmias cardíacas, mas tem que lembrar que o paciente de Covid é um paciente diferente. Desde que foi identificada, a Covid-19 representa um desafio enorme para médicos e pesquisadores. Eles tentam entender como combater uma doença que pode atacar diferentes órgãos ao mesmo tempo, provocando o que se chama de tempestade inflamatória. É um paciente que tem inflamação, inclusive inflamação do músculo cardíaco, que a gente chama de miocardite, e eles têm uma frequência muito maior de arritmias. Existe um estudo que foi publicado em Nova York recentemente, que até 20% dos pacientes que estavam internados em uso de hidroxicloroquina e azitromicina tiveram arritmias cardíacas graves. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho muito perigoso pacientes leves, que evoluiriam bem, na grande maioria dos casos, serem submetidos a um tratamento sem nenhum tipo de monitorização em casa, com uma medicação que não foi estudada nesse grupo de pacientes e que pode trazer efeitos colaterais graves. E essa combinação, doutor, que é recomendada nesse protocolo do uso de cloroquina com azitromicina, pode ter outros efeitos tóxicos além da questão das arritmias? Lembrando que muitas vezes os pacientes de Covid têm associados problemas, por exemplo, renais, tem que passar por diálise, né? A toxicidade renal não é muito importante, principalmente com a hidroxicloroquina, que é uma droga que é bastante segura do ponto de vista renal. A azitromicina também não teria esse problema. Agora, existe uma potencialização do efeito cardíaco. Nos estudos que foram feitos no exterior, um do Veteran Affairs nos Estados Unidos e esse outro estudo de Nova York, mostrou que a associação de azitromicina mais hidroxicloroquina pode potencializar arritmias cardíacas. A Sociedade Americana de Cardiologia também já se pronunciou a respeito, inclusive todas as sociedades sérias do mundo, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Americana de Infectologia, Sociedade Americana de Cardiologia, várias sociedades já se posicionaram contra o uso desses medicamentos fora de estudos clínicos. A gente apoia todo tipo de estudo clínico, mas num protocolo de tratamento, como o Ministério fez,
O grande risco é que a gente acabe fazendo mais mal às pessoas, que se recuperariam sem problemas, do que ajudando as pessoas com o uso de medicações que não foram estudados quanto à sua segurança. Doutor, com essa nova norma, existe também um termo de consentimento para a pessoa assinar caso ela venha a utilizar a hidroxicloroquina. Com esse termo de consentimento, a pessoa agora vai à farmácia e já obtém o medicamento? Desde o início dessa febre da hidroxicloroquina, esse medicamento passou a ser de venda controlada nas farmácias. Então hoje não é possível, sem receita médica, um receituário de controle especial, você adquirir essa medicação na farmácia, só através de prescrição médica. Sobre a norma especificamente, que fala sobre o termo de esclarecido, informado, que os pacientes têm que assinar, sabendo dos riscos, a gente sabe que é muito difícil para um leigo, principalmente para a população mais humilde, ler um termo longo com estudos científicos, por mais que isso tenha de ser traduzido, e ter plena clareza dos riscos que está correndo. Isso vai depender muito de o médico informar esse paciente. E cada médico, dependendo da sua tendência de ser favorável ao uso ou não do medicamento, pode informar isso de maneira diferente. Pode falar para o paciente, essa é uma droga bastante segura, com poucos riscos, ou essa é uma droga que tem riscos substanciais, eu não utilizaria. Então, esse termo ele não confere a segurança necessária para o uso da medicação. Acho realmente muito perigoso isso que está acontecendo. Do ponto de vista científico, é lamentável que a gente esteja passando por essa situação. Doutor, várias entidades médicas já se manifestaram contrárias ao uso da cloroquina, né? Por exemplo, a Associação de Medicina Intensiva, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, mas os médicos, principalmente os que atuam na rede pública, temem uma pressão, que essa pressão aumente pela prescrição da cloroquina. Você acha que isso de fato pode acontecer a partir da divulgação desse protocolo? É bem provável que isso ocorra. Nós médicos que trabalhamos na ponta, e eu me enquadro nesse grupo, a gente sofre realmente pressão todos os dias de pacientes que já chegam com informações. Informações de redes sociais, informação no Google, e esses pacientes, quando leem um protocolo como esse ou veem a divulgação, eles podem aumentar sim a pressão nos médicos pela prescrição do medicamento. Cabe ao médico informar sobre os riscos reais, sobre a absoluta ausência de evidência de eficácia dessas medicações, sobre os estudos internacionais que estão sendo realizados e nenhum deles consegue dar um respaldo científico e não prescrever. Eu consegui até agora atender mais uma centena, provavelmente, de pacientes com Covid e não prescrever nenhuma hidroxicloroquina sequer, mas os pacientes foram muito bem. Os pacientes graves que eu vi, que já estavam internados em UTI quando eu comecei o atendimento, muitos deles já estavam em uso de hidroxicloroquina. Então é um enorme falácio de que os que usam hidroxicloroquina não vão para a UTI e ficam bem, porque eu já vi pessoalmente mais de uma dúzia desses pacientes em UTI, que eu não comecei o tratamento e foram para a UTI e já estavam usando, e eu pessoalmente já tratei de várias pessoas sem hidroxicloroquina e os pacientes evoluíram bem. Mas a pressão vai ser algo inevitável após a publicação desse protocolo. Doutor, como é que a comunidade científica recebeu esse protocolo do governo, né? O senhor é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Distrito Federal. Como é que foi a reação entre seus pares? As sociedades científicas são unânimes em categorizar a hidroxicloroquina como droga experimental para a Covid. Sendo droga experimental, ela deveria ser utilizada somente em protocolos de pesquisa clínica, nunca em protocolos de tratamento indiscriminado. Inclusive, várias dessas sociedades já emitiram notas oficiais, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Medicina Intensiva, de Pneumologia, e um grupo de pesquisadores bastante relevantes no Brasil, uma nota assinada por 10 pesquisadores, liberou hoje esse documento, fazendo toda a revisão bibliográfica sobre hidroxicloroquina, reafirmando mais uma vez que essa medicação não deve ser prescrita do ponto de vista ético, até que a gente tenha estudos mais sólidos sobre isso. Doutor, qual é a sinalização que o Ministério e o governo passaram ao emitir esse novo protocolo sem a assinatura de qualquer médico? Essa nota ter sido
lançada sem nenhuma assinatura e sem tanto alarde assim, talvez mostre que aos poucos a gente está abandonando essa fé na hidroxicloroquina e vamos dirigir nossos olhares para lugares que sejam mais úteis para o controle da pandemia. Talvez seja por isso, mas eu realmente espero que com as notas todas das sociedades científicas sérias, que os médicos da ponta consigam entender que a hidroxicloroquina não é de maneira nenhuma a solução para a Covid-19. Doutor Alexandre Cunha, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor Alexandre, um abraço e bom trabalho. Muito obrigado, um abraço. In a last-minute news conference Sunday night, President Trump repeated that doctors should use the drug hydroxychloroquine, which is not yet proven to treat coronavirus. Guga Chakra, nesta quarta-feira, o governo brasileiro editou uma nova norma relacionada ao uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, ampliando o uso não só em hospitais, como também em outros ambientes, em casos leves. Como é que funciona a coisa aí nos Estados Unidos? Olha, aqui nos Estados Unidos, a recomendação oficial da Food and Drug Administration, que é o órgão governamental para a regulamentação de alimentos e remédios nos Estados Unidos, insisto, o órgão oficial da administração americana, eles recomendam contra o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina para pacientes de Covid-19 fora de hospitais ou em testes clínicos devido ao risco de problemas de arritmia cardíaca. Portanto, é uma recomendação de extrema cautela, não é uma condenação ao uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, mas é uma para extrema cautela e não se recomenda o uso. Agora, Guga, o presidente americano Donald Trump tem sido um defensor da cloroquina desde o começo lá da pandemia. Essa semana, inclusive, ele disse que estaria tomando cloroquina de forma preventiva. And a lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. Mas ele não apresenta nenhum argumento científico concreto, né? Ele diz que tem recebido telefonemas, tem recebido avaliações positivas da cloroquina, mas tudo assim na base do achismo, né? É na base do achismo e é importante frisar, ele diz que toma a hidroxicloroquina. A gente não sabe se ele realmente toma ou se ele apenas fez essa afirmação. É sempre importante lembrar da quantidade de inverdades que o Trump falou ao longo do mandato dele. O Washington Post mantém, inclusive, uma contabilização dessas informações que seriam falsas. A gente não sabe nesse caso, é impossível, não há como saber. Acreditando na palavra dele, ele vai contra, e é mais grave, né? Porque ele não participa de um teste clínico e ele nem é portador da Covid-19, segundo oficialmente ele não está infectado com o novo coronavírus, ele não tem a doença, ele tampouco tem malária ou lúpus ou qualquer outra doença para a qual a hidroxicloroquina seria eficaz. Ele toma aí, no caso, de forma preventiva. Isso não está na recomendação da Food and Drug Administration, que é a agência governamental dos Estados Unidos para regulamentar remédios e alimentos. Portanto, ele vai contra a própria FDA, ou FDA, como seria a sigla em português. E também aí, no caso, ele vai contra todas as recomendações científicas. Não tem nenhuma recomendação, não há nada. É completamente uma atitude anti-ciência. E o Trump, assim como o Bolsonaro, ele é um negacionista da ciência para uma série de questões. Isso não é muito comum em lideranças internacionais, não é algo, a gente até viu o presidente brasileiro falando entre tubaína, que a direita
direita toma cloroquina, a esquerda toma tubaína. Isso não corresponde à realidade. Na verdade, o presidente Bolsonaro e o Trump não estão em sintonia com muitas lideranças da direita internacional que seguem a recomendação da ciência. Para usar alguns exemplos de governantes de direita ou centro-direita, Benjamin Netanyahu, de Israel, seguiu a ciência no combate à Covid-19 em Israel. We are scrapping the 100-meter restriction for leaving your home. You can leave your homes for any distance. I know you've been dreaming about it for a long time. Here it is. Se você pegar Scott Morrison na Austrália, se você pegar o Duque na Colômbia, o Pinheira no Chile, todos de direita, Angela Merkel na Alemanha, para surpresa de muitas pessoas no Brasil que não sabem, mas Angela Merkel é conservadora, é do Partido Democrata Cristão Alemão, todos seguidores da ciência. O Bolsonaro, que não é visto como direita no exterior, ele é visto como extrema direita, e assim ele é identificado no exterior, ele não está em sintonia com a maior parte das lideranças da direita ou da centro-direita, sim, segue uma linha da extrema-direita, e mesmo na extrema-direita, alguns seguiram a recomendação da ciência, como Orbán na Hungria. Aí só ele não está seguindo, e o Trump numa escala menor. O Bolsonaro seria o mais anti-ciência, mas o Trump também. Guga, aqui no Brasil, o tema da cloroquina, aliado ao tema do isolamento social, já determinaram a queda de 2 ministros médicos, o Mandetta e o Taish. No caso do Trump, ele preserva integralmente a equipe científica, mesmo que discorde e defenda também teses diferentes? Olha, houve afastamento de pessoas contrárias à cloroquina dentro da administração do Trump, mas figuras importantes que questionam muito o uso da cloroquina ainda e da hidroxicloroquina permanecem no governo dele. O nome mais forte é o Anthony Fauci, que é o presidente do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecto-Contagiosas e que é talvez o principal assessor da Casa Branca no combate à Covid-19 junto com a Deborah Birx. Eles dois seguem a ciência e são contrários ao que o Trump faz. The data are really just at best suggestive. There have been cases that show there may be an effect and there are others to show there's no effect. Okay. So I think in terms of science, I don't think we could definitively say. Mas há outras pessoas que foram sim afastadas pelo presidente, mas não ao ponto que fez o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, com afastamento de 2 ministros da saúde. Isso realmente é algo único do Brasil. Guga Chakra, para a gente terminar, alguma chance do presidente Donald Trump forçar o FDA a prescrever de maneira mais ampla a hidroxicloroquina mesmo sem embasamento científico? Não, isso não. Isso não pode ser alguma. Ali são cientistas, pessoas muito sérias. Seria como... É impensável que ele consiga fazer isso. Não tem como. A FDA é um órgão sério que eles podem, em alguns temas, por exemplo, se surgir uma vacina, tentar acelerar, se a vacina tiver efeito, que tiver passado por todas as fases, aí o processo de aprovação ser um pouco mais rápido, mas isso todo mundo vai querer, né? Quem que não vai querer? E os resultados da primeira vacina contra a Covid-19 testada em humanos apresentaram resultados animadores. É o que garante a empresa americana que está à frente desse projeto. Mas isso no caso de uma vacina. A questão da cloroquina, que é da pergunta, não, a FDA é um órgão sério. Se o fizer, é um tremendo divisor de águas para a democracia americana. É algo assim, porque é um órgão muito sério, que as pessoas levam em consideração para a questão dos alimentos, para a questão dos remédios, por exemplo, sempre com remédio para alguma doença, vamos pegar doenças mais comuns, o diabetes, por exemplo, um remédio liberado pelo FDA, isso é uma coisa assim, gigante, que acaba dando até as diretrizes para outros órgãos internacionais. Então eles não brincariam com uma coisa dessa, porque se o FDA libera, aí muitos outros países vão levar em consideração e passa por muitos cientistas, por muitas aprovações, não é algo político ali dentro, e sim algo científico. Guga Chakra, obrigada pela participação, bom trabalho aí. Valeu, Guga, muito obrigado e se cuida aí, um abraço. Obrigado vocês, Carol e Roberto, e contem comigo sempre que precisar e se cuidem aí no Rio de Janeiro.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.